Olá pessoal do nosso canal, nós estamos aqui na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e hoje para a celebração e recebimento de diplomas de reconhecimento dos capelães do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui na plenária aguardando agora a cerimônia para estar recebendo aqui os capelães que serão recebidos pela deputada Tia Ju. E aí vocês vão ter a oportunidade de ter um pedacinho aí dessa cerimônia, também de participar junto com a gente através desse vídeo. E fiquem conosco aí no nosso canal. E até já! Não se olvidem de compartilhar com outras pessoas e inscrever-se ao nosso canal para mais informação. Deus abençoe. Tchau, tchau!